Vamos à leitura. Necessário exercícios físicos. O corpo requer movimentação para manter-se saudável. Mas não se esqueça de que a verdadeira saúde reside na sua mente. Quando você exercitar os músculos e a respiração, pois, não deixe de exprimir um sentimento de gratidão a Deus. Ele é a vida que há em você. A saúde que você está tentando preservar e melhorar. Essa vida palpita em você. Una-se a ela, ame-a e siga com os movimentos e o esforço que você está fazendo. Desta união nascerá mais saúde. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fechar os olhos, acalmar o coração, agradecer pela possibilidade de estarmos aqui mais uma vez para a nossa palestra doutrinária e que nosso coração se encha de sabedoria. Com a palavra, nosso orador. Você me lembra do às vezes eu esqueço. Então, boa noite a todos. Então, a gente vai continuar com o livrinho Roteiro. Hoje, se não me engano, é a 27. Ou 28, acho que vou ler a 28. Porque, como eu estou em dúvida, aí na outra vez que eu vier, se eu não falei sobre a 27, eu falo. Então, vamos ver o que é Porque o que é esse livro Roteiro? Ele é sobre as nossas encarnações. Porque se a gente está afim de ficar no Espiritismo, nós temos que começar a colocar na nossa cabeça que nós somos milenários. O corpo nosso é que tem a idade que a gente diz que tem. Mas espiritualmente, nós já vivemos há muitos e muitos séculos. Porque pelo que a gente lê e aprende, nós temos provavelmente milhares de encarnações, como ser humano. Porque para chegar a um certo ponto de evolução, é preciso muita andança. Então, essas pessoas que já estão se preocupando com o lado espiritual, mostra que elas já estão se perguntando quem eu sou, de onde é que eu vim, para onde eu vou. Então, essas curiosidades mostram que a pessoa está querendo evoluir. Então, porque tem muita gente que só quer saber aqui da matéria. Comer, transar, quer dizer, comer bastante, quer dizer, viver para as sensações da matéria. Agora, quem já está procurando esse outro lado, que é uma longa caminhada também, não é uma coisa que a gente vai aprender de uma hora para outra. Porque veja assim, os 10 mandamentos, 4.000 anos. Então, que começa a despertar no ser humano a ideia de Deus. Que tanto assim que os 10 mandamentos, primeiro é sobre Deus, depois o que a gente não deve fazer com o próximo. Por que é não faça isso, não faça aquilo? Porque a gente fazia. Então já é um início de uma reforma, de uma melhoria naquelas pessoas. Depois vem o cristianismo, que daí o que é que Jesus fala? Ame teu inimigo. Antes era, ame teu amigo e perturbe teu inimigo. Jesus vem já para trazer uma outra maneira de nós encarar a vida. Então, para a gente não ter mais ódio de ninguém. Não ter aquela aversão pelas pessoas, por essa e por aquela. Porque muitas vezes nós viemos e temos aversões por certas pessoas que a gente nunca encontrou. Só olha no rosto já sente aquela antipatia, aquela repulsa. Porque está no nosso inconsciente. Então, são sentimentos nossos que a gente ainda não aprimorou.
Já tem aquelas pessoas que a gente logo sente simpatia por elas. Então, são pessoas que já são conhecidas nossas e que a gente se afiniza. Porque muitas vezes a gente se relaciona melhor com pessoas que não são da nossa família. Porque uma coisa é a família consanguínea, que daí Deus é que junta nós numa família, porque geralmente nós temos débitos um com o outro e que a gente tem que melhorar. Por isso que é o esquecimento. Porque se não houvesse o esquecimento, ia prejudicar muito o nosso relacionamento com as pessoas. Inclusive, quem aí está sentado do lado do seu companheiro, a sua companheira, não sabe o que foi no passado. Porque se lembrar, é capaz que nem estão juntos. Que às vezes as coisas já estão meia torta, aí vão levantar defunto de outras encarnações. Porque a nossa mania é de volta e meia, quando tem a desavença, é mexer no passado. Aí fede mais ainda, que tem aquela história. Quanto mais mexer, mais vai feder. Então esquece as coisas ruins do passado. Lembra das boas, que as boas faz a nós ir mais adiante. Então hoje a lição vai ser sintonia. Ó, sintonia. Nas comunicações, os meios de comunicações da matéria que tem aí, que a tecnologia usa, eles têm que estar sintonizados para que a gente daí veja o que está acontecendo lá. O que é isso aqui? Ele depende de sintonia. Se não tivesse sintonia, não tinha internet. Agora, quem procura a sintonia aqui é nós. Então, esse aparelho vai dar condições de nós sintonizar com as coisas de acordo com o nosso interesse. Então, a mesma coisa é nós aqui na matéria. Porque tudo que a tecnologia inventa, ou a gente diz que descobre, está dentro de nós. Que nós já temos esse manancial todo. Só que muitas vezes a gente não entende isso aí direito, porque a gente não procura se conhecer melhor. Então, vamos ver que eles vão falar de sintonia. As bases de todos os serviços de intercâmbio entre os desencarnados e encarnados repousam na mente. Não obstante as possibilidades de fenômenos naturais no campo da matéria densa, levados a efeito por entidades menos evoluídas ou extremamente consagradas à caridade sacrificial. Porque como é que nós agimos aqui? Se tem o lado de lá, e que tem mais espírito do que tem encarnados, nós estamos sintonizando com pessoas do lado de lá. Mas qual é essa sintonia? É de acordo com o nosso interesse. Então, se nós temos propensão à maldade, nós vamos sintonizar com espíritos que também vão para o lado do mal. Se nós já estamos para o lado do bem, como ele está falando aqui, consagradas à caridade sacrificial, porque os espíritos evoluídos, eles estão também interessados que a gente evolua. E para a gente evoluir espiritualmente, nós temos que ser caridoso. Não é aquela caridade esmola. É ser mais compreensivo com o próximo, por exemplo. Que muitas vezes a gente não é. A gente quer ser enérgico com o próximo, quer que o próximo tenha comportamento que nem nós temos. E quando a pessoa já tem uma certa evolução, ela troca as coisas. Ela começa a mais se corrigir, exigir mais de si próprio e fazer mais pelo próximo. Começando por quem está mais perto. Ela é tua filha, né? Você não faz tudo que pode por ela? Mas será que na outra encarnação você não só fez o mal para ela? Pois é, porque agora você é mãe. Então você tem o instinto materno.
Então, isso é uma das coisas que muitas vezes favorece a mulher, porque a mulher é que tem o instinto materno. Nós temos que distinguir o que é instinto e o que é virtude. Então, o instinto materno, ele pode melhorar a vida da mulher. Ela cria virtudes. Ela ser mais compreensiva. Mas tem que ver que cedo ou tarde, a quem é hoje mulher, vai reencarnar como homem. Daí, vem sem o instinto materno. Que nem os homens de hoje. Os homens não têm um instinto materno, mas tem homens que são bondosos. Às vezes eu fico observando assim as famílias, principalmente nos parques, quando os pais saem com as crianças, né? E aí saem as crianças, porque muitas vezes é o único dia que eles têm disponível para as crianças, que todos trabalham. Então eu fico observando aquela alegria das crianças e estar junto com eles. E às vezes eu olho e fico observando que tem pais, homens, muito mais carinhosos do que, às vezes, até a mulher. Não sei porquê, mas às vezes ela é mais repreensiva com as crianças do que ele. Ele parece aquela pessoa que vira criança também. Claro, isso aí é uma observação. Pode ser que a mulher seja dona de casa, então ela está sempre com as crianças, enquanto que ele está mais no fim de semana. Mas a gente vê esse lado assim paternal quase igual à maternidade, o lado maternal da mulher, na maneira que trata. Então é aquele afeto, afetividade. Olha essas palavras: afetividade, fraternidade, solidariedade. Então são tudo coisas que muitas vezes nós não temos ainda, mas achamos bonito, e estamos aqui para desenvolver. Porque nós vivemos num mundo muito diferenciado. Então como é que a gente vai ser solidário? Quando há injustiça, principalmente. Quando é que a gente vai ser fraterno? Quando tem pessoas necessitadas da nossa fraternidade. Aí que vai se expressar como é que está o nosso coração. É azedo ou já está se adoçando? Então, que é o lado do sentimento. De qualquer modo, porém, é no mundo mental que se processa a gênese de todos os trabalhos da comunhão do espírito a espírito. Então, assim como nós, porque nós somos espíritos, concordam? Espíritos encarnados. Então, claro que no livro dos espíritos eles vão se referir mais a quem está do lado de lá. Mas para quem já está tempo no espiritismo, nós mesmos já podemos afirmar que nós somos espíritos encarnados. Para nós aceitar melhor, porque nós somos mais tempo espíritos do que encarnado. Claro, quanto menos evoluído a gente é, mais necessidade a gente tem de reencarnar. Por quê? Porque aqui é uma escola, aqui é um hospital, aqui é uma prisão. Então, tudo aquilo que as pessoas menos evoluídas precisam, para elas se tornarem melhores, é a maneira que nós ainda estamos. Daí procede a necessidade de renovação idealística. Então, renovação mais para o sentido coletivo. Porque ideal se refere quando a gente inclui outras pessoas naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente aspira, nos nossos interesses. A pessoa, quando ela é muito egoísta, ela só pensa nela. Por isso que eu falei para ti, porque você, como é mãe, mesmo que você seja uma pessoa egoísta, também não estou falando que tu é, para ela você não vai ser. Claro que tem mães que ainda estão, até um dia eu fiz palestra numa casa aí,
E uma pessoa me esperou depois da palestra, porque ela tinha uma pergunta. Aí ele me perguntou assim: o que acontece com essas mulheres que abandonam os filhos? Porque é mais comum o pai abandonar os filhos do que a mãe. Então, na hora, me veio na mente, alguém poderia estar me transmitindo, me usando para dar essa resposta para ele, uma coisa que veio bem clara, porque ele está assim como se a pessoa vai para o inferno. Não tem, primeiro não tem inferno. Tudo nós estamos numa fase de evolução. Então, uma coisa que veio assim de chofre para falar para ele, pode ser um homem que veio como mulher. Porque todos nós vamos ter que reencarnar como homem e como mulher. E isso durante essas enormes reencarnações que nós temos. Porque a gente, para aprender, a gente tem que sentir. Então, como é que nós vamos aprender o que sente uma mulher se nós não vivemos como uma mulher? Ou como homem? Então, aqui, todas as mulheres que estão aqui já foram homens. E todos os homens que estão aqui já foram mulheres. Por isso que existe também essa bissexualidade, porque muitas vezes a gente olha na sociedade essas pessoas que ainda estão meio que indefinidas, não sei, para muitos seriam indefinidas, mas para mim elas são definidas. Só que elas estão ainda com essa dualidade, onde é que elas têm que aprender com isso. Porque se você faz sempre a mesma coisa, você não evolui. Você vai ficar, que nem numa empresa, quem trabalha num lugar e fica anos e anos fazendo sempre a mesma coisa, vira um robô. Então, ele pode fazer com perfeição aquilo, mas ele não melhora, ele não evolui. Já aquela pessoa que tem mais aspirações, ela já vai trabalhar em setores diferentes. Aí ela vai aprendendo melhor. Daí procede a necessidade de renovação idealística, de estudo, de bondade operante e de fé ativa. Como é que está a nossa fé? Se pretendemos conservar o contato com os espíritos de luz, não basta querer só ficar rezando, tem que ter estudo também. Porque como é que eu quero contato com o intelectual se eu não aprendo? Porque as pessoas, elas são mais ou menos, principalmente o intelectual, é uma pessoa que muitas vezes é uma pessoa orgulhosa, porque ela se acha que sabe mais que os outros. Eu não sou da ralé, eu não sou da gentinha, eu já estou em outro nível. Mas está com um defeito muito grave que se chama orgulho. Então, a pessoa que é um intelectual, mas já tem bondade dentro dele, ele vai ter prazer em conversar com uma pessoa ignorante, porque ele está servindo. Então, ele está esclarecendo aquela pessoa. Já se ele é uma pessoa muito orgulhosa, muito egoísta, ele quer guardar aquilo só para ele. Então, aí são esses intelectuais que se intelectualizam no sentido assim de ser uma elite. Eles preferem ser um grupo e não querem saber do resto. Povão é lixo. Que tem muitas pessoas orgulhosas, não só no sentido intelectual, mas também do dinheiro. Né? Se tem dinheiro, acho que estão acima dos outros. Só que as coisas materiais vão ficar tudo aqui. Simbolizemos nossa mente como sendo uma pedra inicialmente burilada. Tanto assim que muitas vezes nós somos diamantes. Só que ainda temos que ser muito burilado para que um dia brilhe. Porque o diamante é uma pedra bruta. Então, depois que ele é lixado de vários, lixa grossa, lixa fina,
Lixa super fina é que vai dar o brilho. E aí nós também, nós teríamos que passar por tudo quanto é situações para ir dando forma em nós, para brilhar, para que a luz que está dentro, porque tudo nós temos luz dentro de nós somos seres vivos. Mas para que a luz transponha, saia de nós temos que se livrar dos defeitos. Porque o defeito seria um tipo de sujeira que não deixa a luz passar. Tanto quanto a do animal pode demorar-se por muitos séculos na ociosidade ou na sombra, sob a crosta dificilmente permeável de hábitos nocivos. O que é hábitos? Comportamentos repetidos. Hábitos repetitivos transformam em vício. De hábitos nocivos ou de impulsos degradantes, mas se a expomos ao sol da experiência, aceitando os atritos, as lixas, as lições, os dilaceramentos e as dificuldades do caminho, por golpes abençoados do buril da vida, esforçando-nos por aperfeiçoar o conhecimento melhor e melhorar o coração, tanto quanto a pedra burilada reflete a luz. Certamente nos habilitamos a receber a influência dos grandes gênios. Então, como é que nós vamos ter contato com os grandes gênios se a gente não quer entender as coisas? Porque o aluno ignorante, mas que quer saber, ele vai ficar usando o professor para aprender. Já o outro não quer nem chegar perto do professor, já chega as lições que ele me dá para fazer em casa. Nem vou chegar perto, senão vai dar mais umas. Mas o outro que se interessa, ele vai. E ele fica depois da aula para falar com o professor. Alguém aqui já fez isso? Ficar depois da aula para falar com o professor? Então, como é que nós vamos aprender? Que interesse nós temos no aprendizado? Então, nós vamos na escola porque os pais empurram, senão nós não ia. De gênios da sabedoria e do amor, gloriosos expoentes da imortalidade vitoriosa, convertendo-nos em valiosos instrumentos da obra assistencial do céu, em favor do reerguimento de nossos irmãos menos favorecidos e para a elevação de nós mesmos às regiões mais altas. Só vai para as regiões mais altas quem já começa a ter bondade no coração. Gente egoísta e orgulhosa fica aqui. Não vai acima. É a pessoa boa de coração, muitas vezes os bobos e os trouxas, que nós chamamos, né? Até na própria família, aquilo é um bobo, ó. Não tem nada porque dá tudo para os outros. Ué, nós vamos deixar tudo aqui, queira ou não queira. Então, pelo menos, esses aí já estão sabendo usar a matéria. E não ser escravo da matéria. Dinheiro foi inventado por nós, pelo homem. Mas nós, geralmente, somos escravos do dinheiro. E, geralmente, o ser humano acha que o dinheiro vai trazer felicidade. Depende. Depende como se usa. Uma faca, ela tem 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Se nós não souber usar, nós podemos se ferir. Então, tem essas questões. Qual é a utilidade que a gente dá às coisas? A gente favorece o próximo ou a gente explora o próximo? Porque tem pais que exploram os filhos. Tem pais que dão educação e tudo para os filhos,
mas interessados no que eles vão receber depois. Aí, se eles não recebem, eles se revoltam. Por isso que tem tanto velho rançoso por aí. Já era o jovem rançoso, que dirá depois. Se essas pessoas não mudam, elas só vão piorar. Porque a idade do corpo vai fazer a gente piorar se não se cuidar. Porque vem o estado que o corpo fica. Então, se eu não me entregar à dor do corpo, eu não estava aqui. Porque conforme a idade, a gente prefere ficar em casa. Mas como a gente tem obrigação que a gente assume, a gente tem que continuar. Então, esses jovens aí, cuidado, hein? Que acharem que a vida vai ser o que eu fantasio. É bom fantasiar, mas vai em busca. E para buscar, como ele está falando aqui, nós temos que ser burilado. Quem é a lixa? Onde o diamante vai brilhar? O próximo. Está cheio de próximo que é lixa grossa, é lixa média e lixa fina. E geralmente, com quem que a gente mais tem dificuldade? Com os lixa grossos. Mas são eles que fazem a gente também melhorar se a gente realmente souber lidar com eles. Porque se eu não quiser saber, começa na nossa família. Quem tem dificuldade com alguém dentro da família, não vai pensar que o fato de não enfrentar a situação vai melhorar. Porque aquele mesmo difícil de dentro da família está nas outras famílias também. Então está em qualquer lugar. Toda aquela pessoa que a gente tem antipatia, que a gente detesta, tem milhares por aí. Se nós não resolver esse problema que é nosso, nós vamos estar sempre enfesados porque vai se encontrar com pessoas desse tipo. Aí vai ficar sempre envenenado. Porque quando a gente fica contrariado, a gente acaba, se não se cuida, a gente se envenena. Aí a gente culpa os outros, né? Porque nós sempre somos vítimas. Culpado é alguém. Já começa a história de Adão e Eva. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental, no infinito bem e segui-lo sem recuar. Hoje, vocês estão aqui numa casa espírita. Por que eu estou aqui numa casa espírita? Só por causa do passe que é depois da palestra? Aí eu tenho que aguentar a palestra? Porque vai ficar feio eu só chegar aqui na hora do passe? E aí, mas é na palestra, que seja o que for que o palestrante está dizendo, alguma coisa ele está explicando, está falando dele. E mesmo que a gente não goste da palestra, a gente está aprendendo alguma coisa. É a mesma coisa com os professores. Mesmo que nós não gostássemos das matérias, nós tínhamos que ficar na aula, não tinha? Mas com o tempo, nós vamos ver a dificuldade que nós temos na vida porque não prestou atenção naquela matéria que nós não gostávamos. E aquela matéria vai ser necessária depois. O Espiritismo, mais ou menos, é isso. Porque ele é filosofia, ele é ciência e é religião. Não é uma religião que nem as outras. Mas nós temos que juntar essas coisas. Tanto assim que o ponto fundamental do Espiritismo, nas casas que deve ser, é o estudo. Claro, tem passe, tem essas coisas tudo, tem o atendimento fraterno, tudo faz parte. Agora, se eu só vou na casa espírita porque eu preciso, quando é que eu vou fazer a minha parte? É que nem minha família, se eu só procuro minha família porque eu preciso dela, e aí? Aquelas pessoas também têm as suas obrigações. Começando pelos pais que vão morrer antes. E aí, cadê? Se eu sou uma pessoa que me encosto nos meus pais, nos avós e assim por diante.
Então, nós temos que aprender a ser mais independente, porque para fazer o bem, nós precisamos de uma certa independência. Se nós não procurar essa independência, quando é que nós vamos ser um espírito iluminado e um espírito do bem que só faz o bem? O que estão achando? Tem fundamento o que eu estou falando ou não tem? Ou é preferir vir aqui só tomar paz? Achar que dá... porque tem um fator também. Pode ser que, às vezes, a gente procura um lugar porque não tem outro. Então, a gente está sempre saltitando nas coisas. E nunca aprende as coisas, porque está sempre pipocando. Não quer dizer que não possa, tudo bem. Mas será que nós não podemos ficar num certo lugar que a gente tem curiosidade e ir mais adiante para aprender mais? Depois de um tempo, vai para outro lugar. Por isso que o Espiritismo, ele não segura ninguém. Porque todo mundo é livre para vir aqui como ir para outras religiões, ou outros lugares. O Espiritismo não obriga ninguém a nada. Porque o Espiritismo está fundamentado no livre-arbítrio. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio do outro. Ele faz o que ele quer. Porque aí é que ele vai aprender na vida, fazendo, que ele vai errando, que a gente também aprende. Só que se nós formos pessoas mais conscientes e temos vontade de evoluir, cada erro vai ser menor. Porque a gente está aprendendo também com o fracasso, com as coisas que não deram como a gente queria. O que o Espiritismo vai dizer para nós? Que tudo dá certo. Quando não dá, quando a gente diz que deu errado, é porque a gente queria que desse de uma maneira fazendo de outra. Então é isso que a gente tem que aprender. Se eu quero que uma coisa dê certa, vamos aprender como chegar até lá. E não fazer como eu bem entendo, porque daí a ação e reação, causa e efeito, vai levar nós para um outro lugar. Não naquele que a gente estava querendo ir. Porque as nossas atitudes que vão nos levar aqui ou ali. Porque uma coisa tem que ficar bem claro para nós. Nós valemos pelas nossas atitudes, não por aquilo que a gente fala. Porque falar é fácil. Eu ficar dizendo aqui que sou bom, que sou isso, que aquilo, e saio ali fora, faço justamente o contrário. Então, as nossas atitudes, que nós temos que aprender quais são as atitudes que nós temos que tomar para ir a um certo lugar. É que nem aqui, você quer ir para um lugar, hoje, tem o celular que indica todos os trajetos. Não faz muito tempo que nós, para ir num endereço que a gente não conhecia, vinha aqui pegar o manual lá dos endereços, olhar onde é que é, olhar todas as ruas, vou por aqui, por ali, por lá. Hoje basta aqui botar naqueles aplicativos, ele leva certinho lá. Então, as coisas são facilitadas, mas a gente tem que saber como se conduzir para chegar onde a gente queria. Precisamos compreender, repetimos, que os nossos pensamentos são forças, pensamentos. Não tem coisa mais poderosa que o pensamento, tanto para o mal como para o bem. Então, nossos pensamentos são forças, imagens, coisas e criações visíveis e tangíveis no campo espiritual. Espiritual. O espírito vive fora da matéria. Então, começamos, quando você fala espiritual, ele já começa a elevar. Atraímos companheiros e recursos de conformidade com a natureza de nossas ideias, aspirações, inovações e apelos. Por que hoje aqui tem pouca gente em relação a outros dias? Só por causa do frio?
Então nós ainda somos caramujo, né? Quer dizer, vem conforme as coisas, a gente se fecha no caramujo. Senão a gente sai do caramujo. Então, são coisas que a gente tem que se analisar. Como é que eu sou? Que o palestrante, se eu marquei com ele que eu tinha que vir aqui hoje, eu tenho que vir. Eu me comprometi com a pessoa. E se eu comprometi com ele, eu estou me comprometendo com quem vem aqui. Concordam? Então, essas coisas que a gente tem que ter um certo capricho na vida. O que a gente compromete com as outras pessoas? A gente é fiel naquilo que a gente se compromete? O que é ser fidelidade? Entre os casais, porque não tem um casal que não cobra do outro fidelidade, não é? Ou não é? E aí? O dia que eu me interessar por outra pessoa e eu não conto para o meu companheiro, a minha companheira, será que eu estou sendo fiel? Porque tem coisas que não dependem da gente. Então, se o casal que vive junto não consegue ser sincero, ele vai ser sincero com quem? Hein, gente? Coisa estranha. Então, o primeiro passo para a gente melhorar é como é que a gente trata o próximo. E quem é o próximo? Aquele que está mais perto da gente. Então, para os casais, os parceiros. Como é que eu ajo com a meu parceiro, a minha parceira? Eu sou sincero com essa pessoa, ou eu topo com essa pessoa porque eu tenho que mostrar para os outros que eu estou com alguém. Que isso aí também é comum. Principalmente na adolescência. Ah, fiquei. No nosso tempo, lá atrás, era namorei, né? Depois vão mudando os termos, mas no fundo é a mesma coisa. Então, tem muita gente que fica com alguém porque todo mundo tem alguém. Mas eu não estou aturando. Se não fosse isso, eu já tinha chutado essa pessoa. Mas não tem outro. Então, tem que aguentar aquela. Então, essas coisas nós temos que pensar na nossa vida. Como é que a gente age? Energia viva e pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. No passe. Tem muita gente que está mais interessada no passe. Mas o que é o passe? É uma transfusão de energias. O egoísta que vem aqui, ou aquele orgulhoso egoísta que vem para tomar passe para ele se aliviar, ele não está recebendo passe, ele está se doando. Ele está doando energias que ele concentrou nele ou nela e que por egoísmo ele não quer dividir com ninguém. E aqui, para ele se aliviar um pouco, a espiritualidade veio aqui, aliviar ele daquelas energias concentradas que, devido ao egoísmo dele, ele não quer ceder para ninguém. Então, aí vocês veem quanta coisa que nós mesmos podíamos fazer, e aí a gente vai num lugar para os outros fazerem. Então, nesse caso, nós estamos sendo úteis na vida, será? Porque é isso que o egoísta tem que pensar. Ele está sendo útil no meio que ele vive? Ou ele está sendo um parasita do meio? Nosso êxito ou fracasso depende da persistência ou da fé com que nos consagramos mentalmente aos objetivos que nos propomos alcançar. Na vida comum aí. O que nós achamos? A nossa sociedade
por aqueles que lidam com rótulos, eles vão classificar nós C da A, C da B, C da C, C da D. Então, cada um de nós sabe disso. E eles vão rotular nós pelo poder aquisitivo, não é intelectual. É o poder aquisitivo que vai mostrar qual é a classe que nós somos. Então, se eles pudessem ver todo o imposto de renda que nós declaramos, eles iam ver certinho pelo que a gente ganha, porque a gente queira ou não queira, vai ter que declarar, porque se omitir pode levar uma multa, e assim vai indo. Então, nessas questões, nós muitas vezes lutamos a vida inteira para pertencer a essas classes e levando uma vida vazia, só se baseando no nosso poder aquisitivo. E quantos de nós aí vivem nos supermercados e está cada vez se envenenando mais? Porque acha que quanto mais come, mais saúde tem. E é justamente o contrário. Vamos nesses hospitais aí, vamos lá no regional, por exemplo. Analisar todos aqueles doentes. Eles estão lá por excesso ou por falta? O que vocês acham? Hein, gente? Porque para criticar nós somos bons. Então, nós não analisamos isso também? Hipertensão. Está cheio de velho e cheio, e os novos também. Tem gente com 40 anos morrendo de infarto. Hipertensão veio da onde? Preocupação com saturação. Então a pessoa não sabe se alimentar de jeito, aí se satura. Aí vem a pressão lá em cima, que vai prejudicando o corpo inteiro. E aí? Pessoa que pobre, que passa fome, muitas vezes é mais sadia do que esses comelão aí, que andam dirigindo carro do último tipo, isso aí tudo para se exibir para os outros. Mas estão tudo envenenados. E nós queremos ser um desses. Ou não? Para se exibir para outros. Principalmente para os nossos desconhecidos. Aqueles que já me rebaixaram. Agora eu vou mostrar. Mas são vingativos. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Nós é que fazemos o nosso destino. Nada está traçado, nós é que traçamos. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamento com os quais nos colocamos em sintonia. Por exemplo, quem fala? Eu que falo aqui. Eu sinto vocês, porque nós estamos aqui para essa sintonia. Conforme o público, se torna um ambiente pesado. Porque as próprias pessoas começam a emitir energias contrárias. Porque elas não gostam do que elas estão ouvindo, porque elas acham que estão não sei o quê, está me ofendendo, está isso, que aquilo. Aí começa a acontecer uma porção de coisa aqui. Tem aqueles que dormem. E tem aqueles que só bocejam. E assim vai. Será que não vai acabar isso aí? Pô, esse cara está levando isso aqui muito tempo. Olha lá, 8h43. Isso aqui era para ficar 30 minutos máximo. E aí? Então, o próprio ambiente é nós que formamos. Porque a gente precisa do professor, mas acha ele um chato. Mas quer o diploma. E assim vai indo. Nos mais simples quadros da natureza, vemos manifestado o princípio da correspondência. Expomos a pequena lâmina de cristal, limpa e bem cuidada à luz do dia, e refletirá infinitas cintilações do sol. Como é que nós queremos brilhar se nós ainda não somos um cristal?
São uma pedra bruta, que não reflete nada. Andorinhas seguem a beleza da primavera. Corujas acompanham as trevas da noite. Nós somos andorinha ou coruja? Cada um tem que saber de si. Porque muita gente está chamando de coruja e se achando andorinha. E aí? O mato inculto asila serpentes. O mato inculto asila serpentes. Esses dias eu contei aqui que uma cobra jararaca me picou. E nos 2 pés. Porque eu pisei nela. Então, quando foi dar o segundo passo, ela estava debaixo do meu pé. Claro que o outro passo estava se movimentando e ela vai pelo movimento. Ela picou outro também. Mas eu aprendi uma coisa. Tem cobras que não se arrastam muito pior por aí. Isso a gente já aprendeu na vida. E muito mais venenosa. Elas não dão picada. Elas fazem coisa, e muitos de nós somos essas cobras na vida de alguém. Então, por isso que nós temos que começar, como é que nós estamos agindo com o próximo. Porque conforme nós agir com o próximo, nós vamos receber de volta. Não precisa ser da mesma pessoa. Porque a mesma coisa é ajudar uma pessoa. Não espere que ela vai te retribuir. Mas uma outra pessoa vai te ajudar. É assim que as leis de Deus vão funcionando. Terra cultivada produz o bom grão. Na mediunidade, essas leis se expressam ativas. Mentes enfermiças e perturbadas assimilam as correntes desordenadas do desequilíbrio, enquanto que a boa vontade e a boa intenção acumulam os valores do bem. Porque conforme a minha intenção, eu vou para o lado do bem ou do mal. Ninguém está só. Ninguém está só. Mesmo que fisicamente possa estar. Porque todo mundo tem anjo da guarda e espírito protetor. Cada criatura recebe de acordo com aquilo que dá. Se eu dou veneno, eu vou receber veneno. Se eu dou compreensão, coisas assim, eu vou receber a mesma coisa dos outros. Cada alma vive no clima espiritual que elegeu, procurando o tipo de experiência em que situa a própria felicidade. Se eu sou infeliz, eu sou assim porque eu mereço a infelicidade. Como é que eu ajo na vida para ser feliz? Porque, abusar dos outros nunca vai me trazer felicidade. Pode até me deixar eufórico, né? Me vinguei. Porque é aquelas pessoas que elas não são capazes de fazer o mal que elas desejam para o próximo. Mas ela diz assim, mas Deus vai fazer. E fica de plantão observando. Não faz nada, mas fica desejando. É a cobra que não é capaz de fazer, mas o veneno está destilando. Estejamos assim convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Mesmo porque, segundo o antigo ensinamento evangélico, teremos nosso tesouro onde colocarmos nosso coração. Então, é nós que fazemos o nosso futuro. Então, vamos pensar como é que nós... Não está sendo bom? Veja como é que está agindo. Porque inteligência todo mundo tem. Agora é para a gente saber usar essa inteligência. Porque se não souber usar,
Não vai melhorar. E também não vai acabar. Quer se matar, se mate. Mas vai piorar a situação do lado de lá, porque não vai morrer. Não vai resolver nada e ainda vai piorar. E ainda vai voltar com defeito onde provocou desencarne. Se der um tiro no ouvido, pode vir surdo-mudo. Se enforcar, pode vir paraplégico. E assim por diante. Onde eu ofendi esse corpo, que é a coisa mais perfeita que Deus me deu, eu vou sofrer as consequências. Então não adianta ser revoltado. Tá, minha gente? 50 minutos. Muito obrigado. E tudo que aqui foi dito, primeiro serviu para quem falou. Obrigado, João. A sintonia isso aí. Nós temos que ver, cuidar muito dos nossos pensamentos e trabalhar o autoconhecimento. Porque sem o autoconhecimento, eu me sintonizo com coisas que talvez eu não gostaria. Quando eu fico sabendo. E daí como é que fica? Então a gente tem que realmente se autoconhecer. Porque a gente se autoconhecendo, a gente realmente pode criar uma plataforma mais segura para seguir esse caminho ao qual nós escolhemos. Vamos fechar nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer. Agradecer pelo ensinamento que acabamos de receber e que possamos colocar em prática. Cada qual dentro daquilo que se compreende. E que nosso Pai Maior possa estar sempre colocando em nossos ombros aquilo que necessitamos para o nosso melhoramento. E assim, em agradecimento, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males, agora e sempre que assim seja. E desta forma, então, agradecemos o mentor desta casa, a mulher, a nossa mãe Maria de Nazaré, e Jesus, que é a ponte que nos leva ao Pai. Agradecemos a todos e pedimos que permaneçam sentados, que serão chamados a seguir para o passe. Muito obrigado, Jolá, e que o seu retorno seja tranquilo. Se Deus quiser. Tudo de bom. Aí, já estava levando.